Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar contando a história de como um dos melhores times da história do Flamengo conseguiu conquistar o Mundial de Clubes. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam o vídeo até o final e deem o like se gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, antes de começar a falar como esse time conseguiu essa façanha, é preciso ressaltar algumas coisas. Primeira coisa, até 2004 o Mundial não era organizado pela FIFA. Isso só passou a acontecer a partir desse ano. Antes disso, o que havia era uma Copa Intercontinental, onde o campeão da Libertadores e o campeão da UEFA Champions League jogavam um jogo único a partir de 1969 para definir quem seria o melhor do mundo. Mas como a FIFA homologou que esses títulos seriam considerados como campeonatos mundiais, é assim que eu vou tratar isso aqui no meu vídeo. Segundo ponto, o sistema de classificação para a Libertadores. Não é que nem a gente conhece hoje, onde se classificam 9 até às vezes 10 participantes da Série A para a Libertadores ou do futebol nacional. Naquela época, em países como o nosso, onde só tinha uma liga, que é o caso do Brasil, onde só tinha uma liga a nível nacional, somente o campeão e o vice dessa competição se classificavam. Terceiro ponto, os números de pontos. Até 1995, a vitória valia somente 2 pontos e não 3. O time do Flamengo, agora contando a história de como esse time fantástico conseguiu esse feito, se classificou para a Libertadores após chegar à final contra o Atlético Mineiro no Brasileirão de 1980 e conseguir ser campeão ainda por cima. Além de conseguir se classificar para a Libertadores, conseguiu ser campeão. Por isso, o time do Flamengo ficou no grupo C, onde tinha o Atlético Mineiro, o Olímpia e o Cerro Porteño, porque naquela época os dois participantes do país ficavam no mesmo grupo. A campanha do time do Flamengo nessa fase de grupos foi a seguinte: 2 vitórias e 4 empates, totalizando 8 pontos. Mas o Atlético Mineiro também ficou com 8 pontos. E para definir quem seria o classificado para a segunda fase da competição, foi realizado um jogo extra para desempatar essa situação. Porque naquela época, quando chegava numa situação dessa, era desconsiderado os critérios de desempate. O jogo foi marcado para Goiânia. E lá o jogo, em tese, era para ser transcorrido normalmente. Mas quando a partida começou, só teve faltas duras durante o tempo todo, praticamente. Tanto por parte do time do Atlético, tanto por parte do time do Flamengo. Até que o árbitro José Roberto Wright, para tentar acalmar a situação, chamou os dois capitães, Zico e Chicão, o Chicão sendo o capitão do Atlético, e disse: olha aqui, fale pros jogadores do time de vocês. Alguém que cometer mais alguma faltadora aqui será expulso na hora. Estou avisando, tá entendido? Tá entendido. Mas não foi bem entendido assim, em tese, pelos jogadores do Atlético, que ignoraram o aviso do árbitro e continuaram a fazer uma falta por trás. Na primeira falta, o Chicão foi expulso. O jogo continuou mesmo com o time do Atlético revoltado, e na segunda falta o Lisieiro foi expulso também. Aí a confusão instaurou. O árbitro perdeu o controle da partida e a partida ficou parada por mais ou menos 30 minutos. E nessa confusão, mais 2 jogadores do Atlético foram expulsos. Foram expulsos porque, de acordo com o árbitro, José Roberto Wright, foram com desrespeito para cima do juiz. Mas os jogadores do Atlético dizem o contrário, que eles foram prejudicados. Como não existem essas milhares de câmeras, não dá para saber quem está certo. Então, o técnico do Galo pediu para os jogadores começarem a simular lesões
e praticarem o cai-cai, porque como o técnico já havia feito 2 substituições, caso isso acontecesse, o time ia ficar sem o mínimo de jogadores necessários para uma partida acontecer, portanto poderia reverter essa situação na Conmebol. O pedido do treinador foi prontamente atendido. Os jogadores do Atlético começaram a fazer essa cera. Mas, se chegado o momento, o árbitro mandou que os jogadores parassem de fazer uma cera, o que não foi atendido pelo zagueiro do Atlético, que foi expulso. Assim a partida acabou, em tese com o time do Flamengo vencedor, por WO. A situação foi levada ao júri da Conmebol, que declarou o Flamengo classificado, pois considerou que o time não teve culpa nessa situação toda. Então o time estava classificado para as semifinais da competição, que reunia os 5 classificados de cada grupo, mais o time que ganhou a Libertadores na edição anterior. Então os 6 times ficaram divididos em 2 grupos de 3 times, onde somente o primeiro time de cada grupo iria para a final. E o time do Flamengo mais o Cobreloa, que conseguiram chegar à final invictos, não perderam nenhuma, foram para a final. No primeiro jogo no Maracanã, o time do Flamengo venceu por 2-1, no segundo perdeu por 1-0 e aí teve que ser realizado um jogo extra novamente, porque evitava-se fazer prorrogação naquela época, porque eles consideravam que cansava muito os jogadores. O jogo extra foi marcado para um campo neutro, que no caso foi na cidade de Montevideo, no Uruguai. Foi lá onde o time conseguiu fazer 2-0 e se classificar para o Mundial de Clubes. Aí estava o primeiro título internacional do clube carioca. Que alegria, hein, deve ter sido para a nação rubro-negra. Mas nesse meio tempo, onde o time estava se preparando para enfrentar o Liverpool no Mundial, o time ainda ganhou mais outro título, que foi o Campeonato Carioca, além de conseguir reverter uma derrota que estava engasgada na garganta dos torcedores desde 72, onde o time perdeu por 6-0 para o Botafogo. E o time conseguiu fazer 6-0 no Botafogo pelo Campeonato Carioca. Aí dá para se dizer, a parte depois dessa final do Carioca, que começa propriamente a preparação do time do Flamengo, que primeiro foi para Los Angeles, onde já se tem um fuso horário de 5 horas a mais em relação ao Brasil, para o time já começar a se adaptar a esse fuso horário. E depois foram para o Japão, onde seria realizada a decisão. Já o time do Liverpool... Os flamenguistas enlouqueceram na época, hein? Sem dúvida, principalmente porque a gente tem que considerar que naquela época até um títulozinho, até uma pelada, se um time conseguisse ganhar, já era aquela coisa toda, parecendo final de Copa do Mundo. Então imagine um título internacional com essa expressão que o time conseguiu. Tudo é uma novidade, né? Já é o segundo ano de que... Quantos anos tinha o Mundial já? Essa Copa já existia desde 1960, mas como o time nunca havia conseguido conquistar nenhum título internacional, então acabou sendo, eu diria, essa coisa da novidade para os torcedores do time do Flamengo, além de ser uma própria possibilidade dos próprios jogadores de mostrarem que era o Flamengo para o mundo, que naquela época... E antes disso, qual era o time que tinha ganhado o primeiro Mundial? Então, na verdade, não dá para dizer que havia esse Mundial, porque o que acontecia naquela época era que o futebol era praticamente amador até os anos 60, 70, quando começou a se profissionalizar. Portanto, tem time que reivindica Mundial lá dos anos 40, tem time que reivindica Mundial dos anos 50, então não se dá para saber ao certo. Mas uma coisa é certa, dos times do futebol do Brasil, o time do Flamengo foi o primeiro a ganhar esse título. Legal, hein? Sim. Vamos seguir aqui, como que a gente estava falando. Já o Liverpool tinha sido campeão da Champions e não levou essa final tão a sério. Tanto é que o técnico disse: olha aqui, a gente vai para esse jogo que eles querem que a gente jogue, mas quando acabar o jogo, logo em seguida, a gente já volta para a Inglaterra, que é o que a gente tem mais compromissos importantes do que esse torneiozinho de fim de ano. Já dá para perceber
claramente que os jogadores e o técnico estavam nem aí para o Mundial, porque eles precisavam disputar a Copa da Liga, que é uma Copa lá da Inglaterra, além do próprio campeonato inglês. Portanto, era mais prejuízo para o time do Liverpool do que como eu diria, do que bom para o time jogar a sério esse Mundial. A situação foi tão no oba-oba que o time no voo ficou bebendo cerveja, jogando baralho, os jogadores não dormiram direito, foram para uma partida de golfe um dia antes da partida. Enquanto isso, o time do Flamengo chegava ao Japão, se preparando, pensando em táticas, vendo DVDs de jogos, porque se vocês acham que já tinha... Naquela época já tinha DVD? Não, na verdade, vídeos. Foi um pequeno erro aqui, mas vendo os jogos É o hábito, porque a tecnologia... a tecnologia acabou que nos tirou dessa parte tão analógica, eu diria assim. Portanto, o time do Flamengo tinha que se virar nos 30 para conseguir uma informação mínima sobre o time do Liverpool. Foi a partir dos anos 90, 2000 que começaram a melhorar essas ferramentas de análise de desempenho. Enquanto isso, o time do Liverpool nem isso fazia. Nem o nome dos jogadores sabiam o nome dos jogadores do Flamengo. Tanto é que quando saiu a escalação eles ficaram: quem é esse bando de jogadores aí do time? Eu só conheço o Zico, o resto, quem são todos eles? Qual é o esquema que eles vão jogar? Boiando, literalmente. E o time do Flamengo então foi para a decisão focado, entrou muito determinado a ganhar esse título, uma união muito grande por parte do elenco. E lá no Japão o time conseguiu fazer 3-0 logo no primeiro tempo, liquidando a partida, e só precisou tocar a bola de pé em pé até chegar o fim do jogo. Os gols foram 2 de Adílio e 1 de Nunes, cravando o time do Flamengo como o time que mais jogava o futebol bonito, que o pessoal queria ver, e o time que mais se concentrou para essa decisão. Assim, o time conseguiu conquistar pela primeira vez o Mundial de Clubes. Uhul! Então foi merecedor ele ter ganhado? Na verdade, o que eu acho é que não foi mais que uma obrigação. Pelo cenário que o Liverpool veio, totalmente desfocado, só começou a entrar no jogo quando perdia por 2-0. Portanto, eu acho que não foi mais do que uma obrigação, na minha opinião, o time ter conquistado esse Mundial. Mas sem dúvida foi um futebol espetacular de se ver e que encantou o mundo essa decisão. O Flamengo só tem um Mundial? Só. E quase chegou na final, quase conquistou o Mundial em 2019 contra o Liverpool, levando a partida para prorrogação, mas acabou perdendo, muito provavelmente pelo desgaste físico, porque lá na Europa a temporada começa em junho, julho, então os meses de janeiro e fevereiro pra gente é totalmente ao contrário. E como o time do Flamengo de 2019 já vinha de uma maratona de 76 jogos no ano, o que dá em média um jogo a cada 3 dias, então já viu como estava o condicionamento físico dos atletas. Mas eu acho que o time jogou de igual para igual, esse time de 2019. Poxa, então ganhar um Mundial não é muito fácil não, hein? Não. Eu diria que de certa forma não. Principalmente quando os europeus estão muito focados. Porque para eles não é um título tão importante assim. Já para o futebol sul-americano é muito importante. Então depende muito também de como o time entrará. Se entrará já é difícil chegar lá, né? Para disputar. Ainda mais ganhar. Sim, sem dúvida. É muito... Mas, Luiz Eduardo, eu não estava aqui no dia do jogo de 2019, mas me falaram que você quase passa mal, hein? Sem dúvida. Eu vendo o time do Liverpool fazendo aquela pressão toda, os comentaristas das transmissões falando: o time do Flamengo tá cansado, o time do Flamengo não vai aguentar. Imagina como foi a tensão. E na hora do gol, eu fiquei: que besteira, hein? Que M. E aí eu comecei a ficar: vamos virar Mengo! Vamos virar Mengo! E pior foi quando o Lincoln errou aquele gol praticamente feito. Aí foi que eu infartei. Quando o jogo foi acabando... Não, você não infartou não, você quase infartou. Então, foi o que eu falei.
Aí quando o jogo foi acabando, eu fui deitando ali com aquele tom de velório. E aí até que o narrador disse, e o juiz apita fim de jogo. Eu desliguei o rádio tão puto, nunca fiquei tão puto com futebol que nem eu fiquei naquele dia. Eu não sabia o que fazer, se eu ia pro computador, se eu ia ficar andando pela casa. Eu fiquei muito puto nesse dia. Em 81, Luiz Eduardo, eu ainda era muito criança. Muito. Nem eu. Eu era Você tinha 8 anos. Não precisava entregar a minha idade, né, bonitão? Mas tudo bem. Não tinha 8 anos, não. Você nasceu em 74. Meu Deus, de novo, entregando a minha idade. 7 anos. 7 anos, verdade. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Qual foi o melhor elenco? O de 2019 ou de 1981? Fiquem ligados no meu canal, porque segunda-feira tem mais. Tchau, galera!